Oi, eu sou Bob. Estou aqui para lhe contar sobre minha experiência de quase morte. Eu meio que sabia que isso estava por vir. O mais estranho é que, por quase uma década, senti que algo estava acontecendo. Toda vez que faço uma viagem de negócios, ou pego um avião e vou para algum lugar. Não sei por quê. Eu simplesmente sentia uma espécie de premonição de que algo aconteceria. Eu sempre tive essa sensação assustadora de sair em uma viagem em que eu tinha que fazer coisas. Normalmente faço isso todo ano no meu aniversário, no outono. Então, nos últimos 2 anos, fui ao médico para fazer um exame físico. A médica me disse que minha pressão arterial e meu colesterol não estavam muito bons. Ela queria me medicar. Então, no outono de 2019, ela disse que era hora de tomar alguns remédios para a pressão arterial e começar. E eu disse, bem, vou viajar a negócios, então não queria tentar administrar meus remédios para a pressão arterial em um país estrangeiro. Então pedi para adiar o tratamento e começaria quando voltasse. Então, é claro, no outono de 2019, eu vim, a viagem foi adiada. Não fui embora até fevereiro e a pandemia chegou. Então, quando voltei, o país era um lugar totalmente diferente. Naquele momento, eu basicamente evitava o médico. Perdi minhas consultas médicas de 2020, 2021 e 2022 para fazer meu exame físico. E podia sentir, sabe, que não estava bem. Fiz mais algumas viagens e, em 23 de janeiro, 9 meses atrás, saí do estado para uma reunião de um dia. Durante a reunião, tivemos reuniões em pé em torno do hardware e conversamos sobre coisas em uma reunião. Senti um estalo e uma queimação em meu peito. Eu sabia que era isso. Naquele momento pensei, bem, esta é aquela viagem de negócios, isto está realmente acontecendo. E foi meio surreal. Tudo o que eu conseguia pensar era em pegar meu telefone, que havia deixado em outro laboratório para enviar uma mensagem aos meus filhos. Então, fui ao laboratório seguinte. Peguei meu telefone, mandei uma mensagem para meu filho mais novo e disse, há algo errado. E foi isso. Meus colegas de trabalho me encontraram sentado na cadeira, olhando para o teto com os olhos abertos, em uma poça de suor. Naquele momento, eu não sabia que havia algo errado. O que aconteceu foi que eu tive uma ruptura da aorta, que é o vaso que sai da parte superior do coração, chega na parte superior e faz uma curva em forma de ferradura. Há uma artéria principal que vai primeiro para o cérebro, uma para os braços e outra para as duas pernas. E logo na parte interna dessa curva, eles a chamam de seção A, ou algo assim. Ela se rompeu. E eu estava sangrando internamente. Acho que coagulou ou algo assim. E foi isso que levou o sangue de volta ao meu cérebro. Eu estava cercado por colegas de trabalho e só conseguia pensar. Ah, devo ter adormecido. Meu peito está doendo. Fiquei muito envergonhado. E eu simplesmente disse a todos, na verdade vou ficar bem. Tenho que pegar um avião. Acho que preciso arrumar minhas coisas e ir para casa. E eles disseram, mas você está sentado em uma poça de água. Olhei para o chão. Meus braços estavam pendurados para o lado e acho que suei muito líquido. E eles disseram, bem, nós chamamos o MT. Na verdade, eles estão no saguão agora. Eles estão entrando. Por que não deixa que eles o examinem antes de entrar no avião? De jeito nenhum você me faria ir a um hospital ou a um paramédico, nem nada. Achei estranho. Meu comportamento naquele momento era muito estranho. Não me sentia eu mesmo. Eu era tão complacente. Não sei por que estava concordando com tudo isso. Então, eu apenas disse, sabe? Claro. Está bem. Os paramédicos entraram e me examinaram. Disseram que sua pressão arterial, pulso e tudo mais estavam ótimos. Mas você sabe, o suor e as dores no peito. Deixe-me levá-lo para a ambulância e examiná-lo melhor. Mas eles me colocaram na ambulância e depois me levaram para o hospital, que ficava a 10 minutos de distância. A outra coisa realmente incrível é que meus colegas de trabalho não me colocaram no chão e tentaram fazer compressões torácicas ou RCP. Eles teriam me matado ainda mais
porque eu estava com hemorragia interna. Essa seria a coisa errada a fazer, e eles não fizeram isso. De qualquer forma, o pessoal do pronto-socorro me atendeu muito rapidamente. Eles me levaram para a tomografia e as enfermeiras estavam me levando de volta para fora porque elas já tinham visto os resultados da tomografia e disseram: "Você teve uma ruptura da aorta. Precisamos fazer a cirurgia agora mesmo." E foi tudo rápido. Assinei alguns formulários e eles perguntaram quem era meu contato de emergência. Eu disse a eles que era meu irmão e só consegui desbloquear meu telefone e o entreguei à enfermeira. Então eles o encontraram. Minha lista de contatos e ligaram para meu irmão. No caminho para o hospital, porém, eu estava enviando mensagens para todos na maca na parte de trás da ambulância. Eu era da família, meu irmão, então todos sabiam o que estava acontecendo. Mais ou menos isso. Eu disse: "Estou indo para o hospital, não sei." Não contei a eles sobre as dores no peito. Não contei nada disso a eles. Não queria preocupar ninguém. Só disse que estava indo para o hospital. Não houve tempo depois disso. Assinei a papelada e entreguei a prancheta de volta. Eu já estava registrado e estava inconsciente antes de ir até a porta e sair. Essa é a parte em que acordei do outro lado. Mas, para mim, foi diferente. Quando cheguei ao outro lado dessa coisa, estava tudo ao contrário. Eu estava saindo do outro lado e voltando para cá, e estava saindo de um lugar que era. Não consigo pensar em nenhuma palavra para realmente descrevê-lo. Senti que estava deixando um lugar com uma atmosfera de paz. Senti que estava saindo de um lugar com uma luz âmbar suave e quente, e foi rápido. Tudo aconteceu simultaneamente. Desde o momento em que tive consciência de que não estava em meu corpo, até o momento em que voltei, tudo aconteceu de uma só vez. Foi como uma coisa acelerada. Foi como se fosse boom. Eu estava saindo de um lugar onde estive por várias vidas, por um longo tempo. E foi realmente perturbador porque senti que estava sendo forçado a deixar esse lugar que eu conhecia tão bem. Não vi um homem velho com barba branca. Não vi Deus. Não vi minha avó. Eu estava preocupado por não ter visto ninguém, por não ter reconhecido ninguém, por não ter conversado com ninguém. A maior parte disso é apenas uma compreensão ou um conhecimento de que tudo fazia sentido. Se eu entendesse o que a vida significava aqui, não teria voltado com uma resposta que eu pudesse lhe dizer. É isso que significa. Mas quando saí de lá, tudo fez sentido. Eu tinha permissão para estar ciente da transição e do retorno, mas não tinha permissão para me lembrar das vidas. Parecia que estava lá, vidas inteiras. Eu não tinha permissão para me lembrar de nada disso. Não me disseram, mas eu estava ciente de que precisava retornar. Eu tinha que terminar com muita força. É muito difícil tentar explicar. Sabe, eu estava virado de cabeça para baixo. Eu poderia estar deitado em uma cama, mas não estava nesse espaço. Estava tudo escuro e preto lá. Eu não conseguia sentir nada. Parecia que eu estava virado para uma direção, mas podia ver atrás de mim quando estava saindo. Mas havia um túnel. Ou era tudo preto, ou você podia ver a luz no fim do túnel. Era como se estivesse atrás de mim, e eu estava saindo de lá. Era como se tivesse sido apressado. Era como se fosse uma experiência apressada, tipo, quase. Foi meio apressado, quase como se fosse uma surpresa, tipo, seu corpo está vivo, você tem que voltar. Sabe, eu não sentia a empolgação de voltar. Eu não queria voltar. Não sabia para o que estava voltando. Não me lembrava de nada disso. E quando penso em como meus filhos são importantes para mim, não me lembrei deles. Não me lembrei de minha família. Não me lembro de nada disso. Dessa transição de deixar esse outro lugar que me era tão familiar. Quando voltei, fiz uma revisão de minha vida ao retornar e foi como uma recapitulação do que estava acontecendo. O primeiro sentimento foi de culpa por ter esquecido minha vida. Eu me senti péssimo por ter esquecido, sabe? As pessoas que eu amava, tipo, como posso esquecer isso? É como se fosse uma retrospectiva de minha saída. Lembro-me de muitas coisas, mas ninguém me disse para dizê-las. Entendo que você tem tudo o que precisa para terminar.
e eu me sentia muito confiante de que precisava fazer o trabalho, fosse ele qual fosse. Outra coisa que tem me deixado perplexo é o fato de eu não ter recebido uma mensagem do tipo "vá fazer isso". A primeira sensação física que tive nessa transição, indo de lá para cá, foi a silhueta de uma figura. Não era Deus, era alguém que me conhecia lá. E havia outros que estavam à margem da borda, como se estivessem espiando por cima da borda de um barril. E eles pareciam tão bobos, felizes e animados por eu estar indo. E a primeira sensação que tive, depois de estar ciente de que estava voltando, foi a de que eu estava super limpo e simplesmente entrei nesse corpo sujo. E foi então que comecei a me sentir pesado. Sentia um aperto ou uma dor no peito, não conseguia me mexer, havia um tubo de respiração na minha garganta e eu estava ciente do meu corpo novamente. E ele estava lá. E então foi como se tivesse diminuído por um momento. E então ouvi algumas vozes. Ouvi uma enfermeira falando sobre transfusão e ela disse: "Parece que seu sangue está muito fino. Vamos ter de engrossá-lo. Não sei onde essa conversa aconteceu. Se isso aconteceu, na preparação ou no pós-operatório. Não me dei ao trabalho de consultar o médico sobre nada disso, mas essa conversa surgiu na fase de transição antes de eu voltar ao meu corpo. Lembro-me de ter conversado com alguém sobre o acordo, ou novamente foi do tipo: "Ah, não, está tudo bem. Você vai ter tudo o que precisa." E então eu disse: "Bem, sim." Agora eu estava ciente de para quem eu estava voltando e ainda estava falando com o outro lado. Perguntei: "Há quantos anos estou em coma?" Acho que pensei que estava em coma, e foi como se houvesse risadas, e foi como se fosse: "Oh, não se preocupe com isso." Foi estranho, mas não me preocupei com isso. Então, quando voltei a mim e peguei meu telefone, percebi que não estava em coma. Estou saindo de uma cirurgia e não sei o que fizeram comigo. Não sei o que estava errado. Portanto, fiquei sem saber o que havia acontecido por pelo menos um dia. Meu irmão e meu filho vieram logo em seguida. Eu não queria ir para uma clínica de reabilitação, então meu filho ficou comigo. Conseguimos um hotel e ele cuidou de mim. Mas, você sabe, houve algumas primeiras semanas. Houve alguns altos e baixos físicos que foram desafiadores. Voltei ao trabalho em 5 semanas. Nas primeiras semanas, senti como se estivesse vivendo em um eco, como se eu não devesse estar aqui. Isso não está certo. Eu não deveria estar vivo. Descobri que você conhece as probabilidades e o que aconteceu. Algo não estava certo. Então, é uma espécie de eco. Então, eu estava com pressa para voltar ao trabalho. Tive uma conversa com o cirurgião, o médico que salvou minha vida. A propósito, eu estava fora do estado, e em um hospital que está fora da minha rede. Então, fui a esse hospital, consultei um médico, ele me tratou, me mandou de volta para casa e me manteve lá por um mês. Não me deixou voar, mas quando eu estava indo embora, fui vê-lo algumas vezes e todas as vezes ele se cansou de mim, sabe? Tipo, sabe? Oh, muito obrigado. Quero dizer, você salvou minha vida, sabe? É uma coisa incrível. E ele me dizia: você não precisa encontrar a cura para o câncer. Não precisa salvar ninguém. Basta ser o melhor que você pode ser. Então, você sabe, às vezes é isso que acontece. Você dá a volta por cima e consegue ser o melhor que pode ser. Também fiquei chocado quando voltei e consegui marcar minha primeira consulta com meu médico aqui em LA. E o médico chegou e disse: "Nossa, você é um milagre. Aquele cara salvou sua vida." Então ele me disse: "Você tem sorte de isso não ter acontecido aqui, porque se tivesse acontecido, não teríamos tocado no assunto. É um risco muito alto. Teríamos enviado você para um hospital terceirizado e você teria morrido no trânsito." Isso apenas destaca o risco que o médico assumiu, o risco que o hospital assumiu e o instituto cardíaco em que tive a sorte de chegar, porque minha EQM não fazia muito sentido para mim. Comecei a escutar as EQMs de outras pessoas e a juntá-las, e acabei me virando ao contrário ou algo assim. Sou uma pessoa reservada. Saí da mídia social há algum tempo. Não me envolvo muito com tudo isso. Então acho que foi isso que me trouxe de volta a esse assunto. E para fazer isso,
Eu tinha todas essas respostas. Eu queria me sentar em uma sala com um monte de pessoas que morreram, o que é muito estranho. E eu queria conversar. Quero encontrar as pessoas cara a cara e dizer: meu Deus, eu estava lá. Então, eu realmente quero me conectar com as pessoas. Por isso tenho ouvido coisas de EQM. Muito disso me ajudou a entender algumas das lacunas. Acho que o que é muito significativo é o fato de todos serem muito diferentes. A experiência de cada um é tão diferente, mas há coisas importantes que são semelhantes. Sabe, eu morri, fui para o outro lado, e uma das coisas de que me lembro é que todos estão lá. Talvez seja porque quando você está conectado a isso, talvez não veja as coisas ruins, mas eu tinha a sensação de que todos estavam lá. Se houvesse uma mensagem interna, houve algo que tirei desse período de transição. Havia muita coisa acumulada, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Tive a sensação de que é realmente importante amar as pessoas em nossas vidas, amar e perdoar.